Já repararam que as melhores histórias nem sempre começam como nós estamos à espera? Normalmente imaginamos que algo grandioso tem de começar com algo espetacular. Com luzes, com aplausos, com reconhecimento, porque se não é assim, se não há reconhecimento, se não há holofotes colocados sobre aquilo que queremos alcançar, parece que a história está a começar da forma errada. Que é algo que não tem grandes pernas para andar. Mas Deus pensa de forma diferente. Ele não segue os nossos padrões e Ele usa o inesperado, o improvável, para muitas vezes cumprir aquilo que são os seus planos escandalosos. Imaginem se estivessem em Nazaré, há 2000 anos atrás. Numa altura em que há uma mulher, Maria, que recebe a mensagem de Deus através de um anjo, fica em pânico, vai ter com Isabel, que também recebeu uma mensagem de Deus através de um anjo, e depois volta, depois do nascimento de João, da sua prima Isabel, e ela está grávida. Maria está grávida. Imaginem se estivessem lá, naquele momento, se estivessem em Nazaré, naqueles dias, fossem os seus vizinhos e ouvissem que a vossa vizinha Maria, com 15 anos, 16 no máximo, não estava casada e estava grávida. Como é que reagiam a uma situação como essa? Como é que reagiam se a adolescente que vive na vossa porta ao lado surgisse grávida? Eu acho que no mínimo ficariam desconfiados. Mas no interior, no coração, podia haver pensamentos de julgamento, de crítica, porque na realidade é um escândalo. O que tinha acontecido iria ser falatório durante bastante tempo naquela pequena aldeia. E o nome da família estaria manchado durante um bom tempo. Quando se falasse de Maria, falava-se como é que foi possível isso acontecer. Vem, é resultado da falta de educação, da falta de cuidado. Desleixo, rebeldia. Nós somos muito rápidos a atribuir rótulos quando as coisas não correm bem a quem está ao nosso lado. Mas a lei também fazia isso, porque a lei permitia que aquela mulher fosse apedrejada. Aquela adolescente. Temos que ser honestos quando dizemos ela tinha acabado de deixar de ser criança. O que tinha acontecido não era normal. O nome de Maria seria arrastado para a lama e havia uma pessoa que ia ser arrastada também, que era José. A pessoa com quem ela iria casar. José tinha que tomar uma decisão importante. Tinha que saber se queria manter o casamento ou preservar a sua reputação. Mas no meio deste cenário, que parece de desonra, de escândalo, Deus estava a escrever o maior capítulo de toda a história da humanidade. No meio daquilo que parecia uma desgraça completa, miséria, que teria desonra sobre aqueles que viviam naquele momento, Deus estava a escrever a maior história de redenção alguma vez ouvida. É que a graça de Deus não segue a lógica humana. Onde o mundo vê fracasso, Deus usa o mal para que o bem floresça. Onde a vergonha parece dominar, Deus revela a sua glória. Enquanto muitos olhavam para Maria e viam apenas um escândalo, o céu olhava para a mesma Maria e via o cumprimento das promessas. Como é que queremos que seja o nosso olhar? Tocado por Deus
ou pelas expectativas daqueles que estão à nossa volta. O Evangelho nunca foi uma mensagem confortável. Seguir Jesus significa aceitar que as expectativas que Deus tem para nós não são nem pouco mais ou menos iguais às nossas. Porque Deus manifesta-se em lugares improváveis, nos momentos mais difíceis. E Ele usa tudo aquilo que nós possamos viver para a sua glória, se nós dermos espaço para que isso aconteça. Então, independentemente do teu passado, independentemente daquilo que estejas a viver, Deus pode usar aquilo que estás a viver para a sua glória, se tu o permitires. Seja o que for que estejas a passar. O que parecia um escândalo em Nazaré tornou-se esperança para o mundo. O que foi escândalo ao longo de séculos para homens e mulheres, desde vidas duras, ações condenáveis, desde vícios, crimes contra a lei. Foram centenas de homens que usaram o seu passado para demonstrar como é que a glória de Deus se manifesta. A partir desse momento, a partir do momento que conhecem Jesus. Então, independentemente daquilo que estejas a viver, a Bíblia é um livro que é feito não com base no nosso mérito, o mérito humano, mas na graça escandalosa de Deus. Como é que Deus pode pegar numa pessoa assim para que o seu nome seja proclamado sobre a face da terra? É impressionante. Então prepara o teu coração. Hoje vamos descobrir como é que Deus transforma escândalo em salvação. E vamos fazer isso pegando em Mateus, capítulo 1, e vamos ler a primeira parte do texto, que é o versículo 18 e 19. O texto diz: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Se essa história acontecesse nesta igreja, como é que acham que seria a nossa reação? Imaginem um casal cristão, de namorados, e a rapariga aparece grávida, mas não é com quem está, da pessoa que está a namorar. Ainda não casaram, mas nem sequer é desse com quem namora. Como é que seria a nossa reação? E nós olhamos para o texto bíblico e somos todos muito generosos, somos muito compreensivos, porque conhecemos a história e sabemos o que é que vai acontecer. Mas se fosse com uma pessoa que está ao nosso lado, amigo, pessoa da mesma família, do mesmo sangue, como é que nós iríamos reagir? Como é que o nosso grupo do WhatsApp da igreja iria responder a um desafio desses? Como é que as mensagens privadas, as conversas de corredor iriam trabalhar? Muitas vezes esquecemos que se na nossa boca não há nada de bom para dizer, o que é que devemos fazer? Estar calados. Se da nossa boca não há graça, bondade, generosidade para que as pessoas que estão ao nosso lado possam crescer em Cristo. Se nada disso vai sair da nossa boca, então a nossa boca devia ser um túmulo. Porque se abrir, o cheiro que sairá de lá é realmente de um túmulo caiado. Bonito por fora, cheio de podridão por dentro. Foi exatamente aquilo que aconteceu com Maria. Ela e José estavam noivos, e segundo a cultura judaica, no momento em que estavam noivos, já era quase um pré-casamento, já havia um compromisso sério, era como se fosse um casamento, na realidade, mas sem que houvesse consumação da proximidade sexual um com o outro. Então, de repente, Maria aparece grávida e já sabe que o filho não é seu. Já sabe que o filho não é seu. Nem sequer havia hipótese de haver a possibilidade, bem, será que é teu, será que é de outro? Não, não era dele. E neste texto o que vemos é que a graça de Deus não segue a lógica humana. E a graça de Deus também não segue a lógica humana na tua vida.
A gravidez parecia um erro, era uma tragédia, um escândalo para aqueles que rodeavam, mas na verdade a revelação e a graça de Deus estavam a preparar-se para tomarem conta da humanidade. Através da carne e do osso de Jesus, daquela criança que estava a nascer, aquilo que seria um escândalo, tornou-se a maior dádiva à humanidade sobre a face da terra, desde que há memória, desde sempre. O que o mundo via como desonra, Deus usou para cumprir a sua promessa. A graça de Deus desafia as nossas expectativas e nós temos que ter noção disso. Quando Ele age, muitas vezes, o nosso primeiro impacto, quando Deus age na nossa vida, é desconforto, porque nós não conseguimos compreender aquilo que se está a passar. Nós muitas vezes ouvimos Deus a falar connosco e tenho que vos dizer, muitas vezes vocês ouvem Deus, só que não acham que é a voz de Deus porque não responde ao vosso conforto. É muito comum entre as pessoas que seguem Jesus dizer, não, eu não ouço Deus, não, eu não sei o que é que Deus espera de mim. Deus fala-vos mais do que aquilo que vocês imaginam. O problema é, Ele não diz aquilo que vocês querem ouvir. E quando nós escutamos vozes que dizem coisas que nós não queremos ouvir, o que é que nós fazemos? Mandamos para baixo do tapete. Porque não dá resposta àquilo que nós queremos fazer. O nosso eu continua grande demais para que Cristo possa crescer. E José, no momento em que soube que Maria estava grávida, o texto é delicioso, porque diz, ele não queria desonrar Maria, então o que é que ele faz? Separa-se secretamente. Esse é o seu desejo. Ele não quer desonrar, mas vai desaparecer da vida dela sem lhe dizer nada. É aquela fuga estratégica, quando nós não queremos fazer muito uma coisa e depois temos, epá, olha, esqueci-me. Era hoje. Mas o texto vai dizer que, apesar de José ter o direito de expor Maria, de forma a preservar a sua imagem, Deus tinha um outro plano para ele. Deus tinha um plano muito maior do que ele conseguia sequer imaginar, que podia ser a sua vida, o seu projeto de vida, porque não estava baseado no seu senso comum, estava baseada na graça de Deus. Tenham muito cuidado com o vosso senso comum. Porque o vosso senso comum o que vai fazer vai dar a resposta que a maior parte das pessoas daria em qualquer situação. A graça de Deus não se rege pela maioria. Por isso é que a Igreja de Cristo não é uma democracia. Apesar de nós às vezes, e no nosso contexto, até achamos que é quando temos Assembleias Gerais que decidem tudo. Muito cuidado. A Igreja não é uma democracia, é uma teocracia. É Deus que manda. A única coisa que nós tentamos fazer é discernir a voz de Deus para que quando partilhamos a verdade uns com os outros, tentar ser reflexo daquilo que Deus quer. O que nós damos é a possibilidade que o maior número de pessoas esteja atento à voz de Deus para podermos ser conduzidos por Deus. A Igreja nunca será uma democracia, porque no dia em que for deixa de ser Igreja, passa a ser sociedade. Hoje Deus continua a chamar filhos para que sigam a sua lógica e não a lógica humana. Porque a graça de Deus continua a ser derramada nas nossas vidas. A graça de Deus continua a ser derramada na vida daqueles que estão à nossa volta. E nós temos de estar espertos para saber onde é que ela está a ser manifestada. O tempo de abandonar o medo é agora. Muitas vezes não agimos porque temos medo das reações, daquilo que os outros vão pensar, daquilo que eles vão dizer sobre Maria, o que é que os vizinhos vão dizer, e a nossa família, o que é que ela vai dizer. Conheci alguém que dizia, eu sou cristão, mas não sou banana. Então não é cristão. Porque se nós não nos deixamos pezinhar por aqueles que estão à nossa volta, ainda não conhecemos Jesus. Pensamos que temos direito algum de fazer o que quer que seja. Ainda não conhecemos Jesus. Porque Ele que tinha todo o direito, que era Deus, abdicou de ser Deus. Ele abdicou de quem era, para que nós tivéssemos vida. Então, quando conheces Jesus, também tem que aprender a abdicar daquilo que quer, para que o outro conheça a salvação. O escândalo da graça pode parecer loucura para quem não tem fé. E parece loucura para quem não tem fé. Mas para aqueles que creem, é poder transformador do Deus que age. Em cada dia, em cada momento, na vida das pessoas. E neste contexto, então, está Maria, grávida, José que a quer abandonar,
Então Deus vem e desafia a nossa lógica. E vamos ler os 2 versículos seguintes. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de David, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José estava decidido: vou deixar Maria, isto não pode ser, pá, isto apanhou-me de surpresa. Os meus planos de vida não eram estes. Eu estava a pensar só ter filhos lá para daqui a 10 anos. Mas, na realidade, historicamente, provavelmente José já teria filhos. Isso é outra história. Mas ele estava a pensar, não, isto é demais para mim, eu não vou conseguir assumir esta responsabilidade, não da forma como ela está a ser apresentada, eu vou abandonar Maria. E a sua decisão até faria sentido. Ou seja, qualquer um de nós, homens, que estivesse na mesma situação, ponderaria também se faria a mesma coisa ou não. Porque falar à distância é fácil. Lá está. Sobre os problemas dos outros, eu tenho a solução para todos. José tinha que tomar uma decisão importante na sua vida, que era: o que é que eu vou fazer, uma vez que, na perspectiva de José, a mulher com quem eu vou casar não foi honesta comigo, traiu-me, não me respeitou. Então José, na cabeça de José, faria todo o sentido abandonar Maria. Mas no momento em que ele está para fazer aquilo que é razoável, Deus interrompe-o e diz-lhe: José, isso é a tua vontade, a minha não é essa. Ouçam, muitas vezes na nossa vida é muito fácil pensar. Nós temos o nosso senso comum, como eu vos disse já. O senso comum é aquilo que a maioria das pessoas que nós conhecemos faria na mesma situação. Então, nós temos o nosso senso comum, nós vemos todas as opções que temos diante de determinado problema e depois tomamos aquela que a maioria das pessoas iria tomar, porque é aquilo que o senso comum diz que deveríamos fazer. E nesse momento nós tomamos uma decisão: eu vou tomar esta decisão. Convictos que aquilo é o melhor caminho que vamos fazer. Quem é que já passou por isso? Obrigado, Ruth, pelos vistos. Os outros não têm muita convicção nas decisões que tomam. Eu já passei muitas vezes por isso. Eu sei que é esta a decisão que vou tomar. E depois Deus bate-me à porta e diz: eu sou o caminho que tu queres seguir. Não é o caminho que eu quero que tu sigas. Agora está na altura de me escutares a mim, para que eu te diga qual é o caminho que eu quero para ti. E se não passaram por isso ainda, tenho que vos dizer que é a altura de dobrarem o joelho, porque isto é o que acontece a todas as pessoas que encontram o escândalo da graça. Há que tomar decisões. Então, nós temos José a encontrar-se com este dilema, porque Deus agora está a falar diretamente com ele. Ele tinha tomado uma decisão, muito cuidado, porque se ele tivesse tomado uma decisão diferente, é muito provável que não fosse preciso Deus aparecer para lhe dizer qual é que era o caminho que ele tinha que seguir. Porque ele já estava a fazer aquilo que Deus queria para ele, mas como ele desviou-se do caminho, Deus aproximou-se dele através do anjo e disse-lhe que ele não devia ter medo. Não temas. José, não temas. Fernando, não temas. Rui, não temas. Adão, não temas. E este não temas é para qualquer um de nós. Não temas. Porque quando nós temos que tomar decisões difíceis, a primeira coisa que nos começa a bloquear é o medo. Se eu tomar esta decisão, o que é que vai acontecer? O que é que a minha mulher e o meu marido vão pensar? O que é que a minha família vai pensar? O que é que os meus amigos vão pensar? E então ficamos completamente bloqueados pelo medo. Nós sabemos que Deus quer algo de nós, mas por medo nós deixamos de agir. E ficamos parados como se o tempo fosse suficiente para que um caminho mal escolhido se transformasse de repente no caminho certo. Eu acho que nós dizemos assim: eu vou ficar bem quietinho, porque se eu esperar mais uns dias pode ser que Deus mude de opinião. Amigos, tenho que vos dizer uma coisa.
Deus não muda de opinião. Deus não vai ter pena de vocês porque vocês não querem seguir o caminho que Ele está a seguir. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando Ele te diz para fazer algo, daqui a 30 anos Ele vai continuar a dizer que é algo que tens que fazer. Deus não muda de opinião. Ao contrário daquilo que nós podemos pensar, Deus não é paternalista, Deus não mostra pena de nós. Ele vai sempre tentar elevar-nos para o caminho e para o patamar que Ele quer que nós estejamos, seja qual for os estádios da nossa vida. Então, Deus diz, não temas. E depois continua, não temas, confia em mim. E mais do que isso, Deus dá-lhe um propósito. Qual é que é o propósito de José? Aceita Maria como tua mulher. Não temas, ou seja, não temas o que está a passar, a circunstância que está a acontecer neste momento. E agora, o propósito é, pega em Maria e assume-a como tua mulher. Este é o propósito que é dado a José. Ele tem que assumir o papel difícil, mas ele também sabe que se assumir esse papel difícil, uma vez que foi Deus que lhe disse para o fazer, a bênção que surgirá vai ser extraordinária. Muitas vezes queremos que Deus fale connosco, mas quando Ele fala, nós não queremos escutar, porque Ele não diz aquilo que nós queremos ouvir. Seja num conflito, seja numa tomada de posição em relação às escolhas que temos que fazer da nossa vida, de viagem, onde é que vamos viver, ou se mudamos de país, ou se mudamos de profissão, ou se temos que abandonar o que quer que seja. O problema não é se Deus fala, é que nós não queremos ouvir aquilo que Ele está para dizer-nos. Para experimentar as bênçãos de Deus, o texto bíblico diz-nos uma e outra vez: quer experimentar as bênçãos, começa pela obediência. Quer experimentar as bênçãos, começa pela obediência. Enquanto não houver obediência, as bênçãos até podem surgir na tua vida, mas tu estás só a apanhar rastilhos das bênçãos de outras pessoas. Queres sentir as bênçãos de Deus? Começa pela obediência. Não percas aquilo que Deus tem preparado para ti, simplesmente porque não consegues alcançar a grandiosidade do projeto, porque não consegues ver o final da história. Não consegues ver, não consegues alcançar o final da história. E é isso que nos faz ter medo. Se nós conseguíssemos experimentar, ver as chagas de Cristo, os buracos nas mãos e nos pés, era fácil. Mas feliz aquele que creu sem ver. Feliz aquele que seguiu o propósito de Deus sem ter que tocar nas mãos furadas do Cristo ressuscitado. Não temas, confia no Senhor. Age por fé. O que parece hoje um escândalo, seja qual for a decisão, o que parece hoje um escândalo, seja qual for a decisão que vais ter que tomar, e tenho a certeza que muitos de nós temos tomado decisões importantes na vida hoje. Seja qual for a decisão que tenhas de tomar, pode parecer um escândalo, mas será a maior bênção amanhã, se foi dito por Deus. O importante é nós escutarmos Deus. Nem todos nós temos o privilégio de ter anjos a aparecer-nos, a dizer o que temos que fazer. Mas todos nós temos uma Bíblia que podemos ler para descobrir qual é a vontade de Deus. Todos nós temos a possibilidade de dobrar o joelho em oração, porque hoje já conhecemos algo que José não conhecia. Jesus ressuscitado. Todos nós podemos conhecer este Jesus se dobrarmos o joelho em oração. E o texto continua, e nesta dor toda, nesta confusão toda, nós vamos compreender que o que era uma vergonha tornou-se a maior glória. Tudo isto aconteceu, versículo 22, para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz um filho. E ele, José, deu-lhe o nome de Jesus. Amigos, o que era a maior vergonha tornou-se a maior glória. O escândalo era real. Maria estava grávida fora do casamento. José tinha decidido que a sua reputação devia ser preservada, até que
a obediência foi maior do que o desejo de manter a sua reputação. Mas no meio de tudo isto, Deus está a agir para que algo maior aconteça. O Salvador veio ao mundo. O seu Filho amado veio ao mundo. Aquilo que parece uma tragédia tornou-se a maior história da humanidade. É que Deus usa aquilo que nós não conseguimos alcançar e que parece um escândalo para a sua glória. Qual é o escândalo que estás a viver hoje? Seja consciente, ou público, ou seja privado. Qual é o maior escândalo que estás a viver? Se algum de vocês tiver a tentação de dizer não há escândalo nenhum na minha vida, só se estiverem mortos. Qual é o maior escândalo que estás a viver na tua vida? Qual é o maior pecado que inunda a tua vida? Qual é a maior dor que inunda a tua vida? O que é que consome o teu coração? O que é que te impede de manifestares a luz em determinadas áreas da tua vida? Deixa que Deus use a tua vida para dar testemunho de quem Ele é. Não é daquilo que tu consegues fazer. Não é dizer, eu agora tinha um vício, mas eu consegui, eu segui a regra de lado do guru não sei das quantas, e agora, eu já me libertei, eu agora sou livre finalmente. Não é sobre aquilo que tu consegues fazer. Deixa que seja o próprio Jesus Cristo a libertar-te para transformar essa área numa área de proclamação do Evangelho. Como Deus nos liberta das áreas mais escuras da nossa vida. Deixa que o maior escândalo seja a maior glória. Que o teu maior escândalo seja a maior glória de Deus. O que o mundo considera pequeno, Deus torna precioso, porque o palco que nós pisamos da vida é o palco perfeito para a glória de Deus. O anjo não prometeu que nós não iríamos passar por dificuldades e que seria fácil. Mas ele prometeu. Há uma promessa neste texto que é: o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ele será contigo nas tuas crises financeiras, nas tuas crises conjugais. Ele será contigo nas tuas crises laborais. Ele será contigo quando ninguém te compreender. Ele será contigo em todos os momentos. Esta é a promessa que é dada no texto. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Então, seja qual for a área que estejas a viver, deixa que Deus se manifeste na tua área, nessa área. Porque Ele prometeu que estaria contigo. É a promessa que temos neste texto. Ele será contigo todos os dias da tua vida até à consumação dos séculos. Deus, ao falar com José, fez com que ele obedecesse. E ele levantou-se e fez aquilo que Deus lhe ordenou. Consegues dizer o mesmo? Eu sei que agora entra a nossa parte de negociação com Deus. Bem, às vezes sim, às vezes não. Depende. Bem, há os mas todos. E a questão é, conseguimos nós ser obedientes a Deus? Não é um sim, mas é ou sim ou não, mas assumamos isso diante de Deus. Não, eu não estou a ser obediente. É que o mas que vocês vão dizer, Deus já sabe. Deus não precisa do vosso mas, Ele só quer que vocês pronunciem com a vossa boca, diante dele, estão ou não a ser obedientes. Não é porque para Ele saber, é para vocês saberem. É para vocês terem consciência se estão ou não a ser obedientes. Dizer, não, Senhor, eu não estou a ser obediente. Nesta área, então, não estou a ser nada obediente. Perdoa-me. Deixem um mas. Confessem. Tiago vai dizer, se confessarem os vossos pecados, o que é que vai acontecer? Serão curados. Confessem. Hoje tens de uma escolha a fazer. Se vais permanecer no medo ou avançar por fé. Para aquilo que não consegues ver, mas se Deus colocou no teu coração, é porque Ele quer que percorras esse caminho. Porque a sua glória será manifestada nesse caminho que vais percorrer. Não é a tua glória, não é o teu conforto, é a sua glória no caminho que vais percorrer. Quando falamos de graça escandalosa, nós podemos dar sempre a oportunidade de, nessa graça escandalosa, encontrarmos a salvação gloriosa. O nascimento de Jesus revela o poder da graça de Deus. O Deus feito homem habitou entre nós e não foi para nos deixar na mesma.
O que começa com uma grande confusão e insegurança, como aquilo que aconteceu com Maria, transformou-se numa história que mudou o curso da história. E houve tantos homens e mulheres ao longo da história que foram usados por Deus e o curso da história mudou. O que é que acham que são diferentes dessas pessoas? Não são, amigos. É só uma questão de obediência. Não é uma questão de mérito, não é uma questão do local onde nascemos, não é uma questão daquilo que conseguimos alcançar, é uma questão de obediência. No dia que formos obedientes, a graça escandalosa vai transformar-se em glória nas nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta. É que Deus não está limitado pelas tuas fraquezas, Ele vai usar as tuas fraquezas para que a sua glória se manifeste. A tua história não é definida pelas tuas falhas, mas pelo poder de Deus que pode transformar a tua vida. E onde o mundo pode ver vergonha na tua vida, Deus vê uma oportunidade para mostrar a sua glória. Só tens que estar disposto, só tens que estar disposta a deixar-te guiar por Ele. Então é hora de agir. Hoje, vemos que José foi desafiado a confiar, mesmo quando não entendia o plano. Ele foi desafiado a obedecer, mesmo quando o caminho não era nada claro. Ele não sabia o que iria acontecer. E hoje Deus está a chamar-te para fazeres o mesmo. Deus não te chamou para vigiar a igreja. Deus não te chamou para estares com um grupo de pessoas a um domingo de manhã. Deus chamou-te para este lugar para ouvir a sua palavra. Para seres desafiado e para seres obediente. Profundamente obediente à palavra. Porque o que parece escandaloso vai ser usado para a salvação de muitas pessoas à tua volta. Se fores obediente. E um dos maiores prazeres que nós podemos ter é saber que aqueles que nos rodeiam e que nós muitas vezes conhecemos e não conhecem Jesus, poderão conhecer Jesus e poderão estar connosco na eternidade se nós formos obedientes. Não partam do princípio só porque que é da vossa família que a pessoa está salva. Não partam do princípio só porque esteve na igreja quando era criança ou adolescente, que aquela semente é suficiente para salvar. Não partam do princípio que saibam quem é que está ou não salvo. Sejam obedientes. Obedientes até ao fim. Sejam obedientes para que vidas possam chegar ao entendimento daquilo que é Jesus Cristo, quem é Jesus. Porque Ele pode usar o impossível e vai usar o impossível para que esse impossível que nós achamos que não pode acontecer, aconteça. Hoje Deus está a chamar para um passo de fé. E só tu, individualmente, é que sabes para aquilo que Deus está a chamar. Podemos colocar uma barreira e dizer: Senhor, eu neste momento não quero saber. Tenho coisas mais importantes na minha vida do que agora ver a minha vida toda virada do avesso só porque tu dizes que eu tenho que fazer determinada coisa. É uma escolha. É uma escolha. E se a igreja onde estás, se esta igreja for uma igreja que te ama, não te vai criticar por isso, mas vai orar por ti. Porque não é aí onde Deus te quer. E espero que, se for essa a tua decisão, de manter-te onde estás, porque não queres mudar a tua vida presente, que esta igreja te possa abraçar profundamente. E possa chorar por ti. E possa chorar contigo. Porque o desejo de Deus em Cristo Jesus é que nós possamos ser usados para ir pelo mundo, anunciar o Evangelho a todas as pessoas que encontrarmos, para que muitos homens e mulheres possam regressar à casa do Pai, onde encontram a salvação e o banquete da vida. Levanta-te e confia. Vai e confia. Age de acordo com a vontade de Deus. E se não consegues escutar a voz de Deus, porque a tua vida atual tem barulho a mais,
Pede ajuda. Desafiado já estás a ser. Pede ajuda. Pede ajuda a pessoas mais maduras que orem contigo. Mas orar contigo não é uma vez no final do culto e pensar que já está feito. É orar contigo regularmente, semanalmente, para que a tua fé seja avivada. Para que no momento em que tiveres que decidir, possas decidir por Cristo. Em nome de Cristo. Para a glória de Cristo. O escândalo da graça trouxe-nos a glória e a salvação. Na realidade, nada daquilo que nós vivemos é sobre nós. É tudo sobre Jesus.